Olá, pessoal! Hoje vamos ter nossa live para falar quais plantas você pode ter em sua casa para harmonizá-la. Plantar harmoniza sua casa, literalmente. Eu vou falar não só das plantas que você deve ter em sua casa, como também as plantas que você deve evitar sempre. Porque não só essa planta ela tem a possibilidade de atrair boas energias, como infelizmente, se você colocar a planta errada, ela pode também causar malefícios em sua casa, em vários aspectos da sua vida. E é isso que eu vou falar hoje. As plantas, elas são elementos, né? Na verdade, seres vivos que têm muita energia, né? Sutil, de força vital, tem muito prana, né? Unidade de vida. Então, a gente pode usar ela como nossos aliados aí para harmonizar nossa casa. E saber também quais são as plantas que não ajudam a gente, que na verdade elas causam alguns malefícios também importantes para a gente evitar, tá bom? Então hoje eu vou falar sobre por que é importante falar de plantas em casa, no jardim ou dentro de casa, né? Qual é o poder que elas têm na nossa vida, de acordo com o Vastu Shastra. Também vou falar quais são, né, os maiores erros. Tem os erros clássicos, né, que você nem imagina que eu vou falar aqui, né, em relação à planta, em relação à árvore plantada de uma forma errada, no lugar errado. A gente precisa olhar muito bem para isso, para não cometer esses erros. Tá? Depois eu vou falar quais são os tipos de plantas que são recomendados aqui, né, para a casa e para sua casa, apartamento ou casa grande que seja. Depois eu vou falar também qual é a posição que elas devem ser colocadas, tá certo? E a gente depois vai finalizando com a planta mais auspiciosa que você pode colocar em qualquer lugar da sua casa. E eu também vou dar essa dica aqui hoje, tá certo? Então, vamos começar? Antes de tudo, me apresentar para quem não me conhece, eu sou Silvia Proserpio, sou arquiteta de sorrisos. No meio do caminho eu faço, né, o projeto da sua casa, harmonizo casas, mas a intenção é trazer o bem-estar através dessa arquitetura tão peculiar que é a arquitetura védica, né, que hoje eu sou especializada nisso. Então eu trago aí toda a minha bagagem de arquitetura ocidental, né, que eu sou formada aqui pela UFPA, eu passei por várias outras faculdades no mundo inteiro buscando uma arquitetura que fizesse mais sentido. E hoje eu tenho aí como ferramenta, depois de 9 anos como instrutora, eu fui iniciada nesse caminho do Vastu Shastra, que é a arquitetura védica, também conhecida como Feng Shui indiano. Então, na verdade, esse é um conhecimento que você não consegue aprender em livro só, tá? Você precisa de alguém te guiando. Então, por isso que eu busquei meu professor, né, que veio da minha linha do meu mestre, para realmente ser iniciada nesse conhecimento. E hoje eu compartilho um pouco desse conhecimento de forma prática e também eu ajudo pessoas que querem de fato harmonizar suas vidas, transformar as suas vidas através da harmonização da casa, porque é muito possível. A sua casa ela impacta diretamente no seu bem-estar, no seu conforto, no seu aconchego e muito mais, na sua prosperidade financeira, evolução espiritual, relacionamentos de casa, impacta em absolutamente tudo. E hoje a gente vai focar nesse tema que são as plantas. Plantar harmoniza sua casa, literalmente. Como é que as plantas podem ajudar a gente a harmonizar a nossa casa, que são seres vivos aí, super potentes, né? Desde plantas pequenas até árvores, a gente vai falar aqui hoje, certo? O Vastu Shastra, que é esse sistema antigo, ancestral de arquitetura, que é embasado e fundamentado nos Vedas, que são escrituras antigas, né? Trazem para a gente várias recomendações, as leis, né? O conhecimento de como fazer uma casa harmônica. Né? E dentro da casa existe o jardim, dentro da casa existem os elementos que a gente coloca aí. Então, hoje em dia é muito perguntado para mim, né? O que é que eu posso trazer para dentro de minha casa? E um dos elementos que você pode trazer para dentro da sua casa, que pode aumentar muito a energia da sua casa, ajudar a aumentar essa harmonia, são as plantas, né? Que são seres vivos. Né? Como seres vivos, essas plantas têm a capacidade de trazer mais energia sutil, né, para uma casa. Então, essa é uma dica, por exemplo, de plantas que eu vou dar aqui hoje, que pode ser usada em qualquer casa, né? Sem que você talvez faça uma análise tão profunda. Então, algumas dessas plantas que eu vou falar aqui, você pode usar na sua casa e não tem efeito colateral. Já outras, a gente precisa analisar mais profundamente, entender onde está exatamente as zonas da sua casa, para que você possa aplicar de forma correta, tá certo? Então, entendendo isso, a gente seguir esse conhecimento lindo, tá bom? Então, por que é tão importante, né, falar das plantas em casa? Porque hoje existem muitas situações de casas que simplesmente têm um desalinhamento em relação às energias principais que entram na casa.
Então, uma das medidas que a gente usa muito nessas casas vidicha, por exemplo, que são casas desalinhadas, são blindar as energias que vêm de fora, porque elas entram confusas na casa, e trazer elementos com mais energia sutil, né, como as plantas, né? E hoje eu vou falar justamente quais são essas plantas, né? Quais são as plantas que a gente pode usar, quais as plantas a gente não deve usar, né? E a planta que você pode usar em qualquer lugar. Então fica aqui até o final. Então a planta ela pode ser um grande aliado na harmonização da nossa casa. Então tudo no Vastu Shastra é sobre criar um fluxo positivo de energia, né? E as plantas têm essa capacidade, essa característica de unidade de vida. Então, são seres vivos que você coloca na sua casa. Então, é diferente, por exemplo, de um objeto. Né? Dependendo do objeto, tem objetos muito potentes, como os yantras, né? Que eu falo aqui também. Mas a planta, ela por si só, é um ser vivo que tem muitas qualidades auspiciosas quando colocadas no lugar correto. Tá certo? Então, a gente pode usar as plantas ao nosso favor. Né? Então, é uma forma super rápida, super simples de trazer mais harmonia para sua casa. Então, vamos lá para o que a gente está aqui para fazer, que é falar quais plantas a gente pode usar, quais plantas a gente não pode usar e quais são os maiores erros, que é o que eu vou falar agora. Então, tem 3 grandes erros ao se utilizar plantas dentro de casa ou no jardim de casa. O primeiro deles é colocar plantas com espinhos, né? Teve um tempo aí que tinha uma moda de plantas cactos e também plantas muito pontiagudas, que existe, né, essa tendência, mas a gente não coloca esse tipo de planta dentro de casa de forma alguma. Então, não se coloca, né, plantas com espinhos dentro de casa. A gente evita fortemente isso, tá certo? Esse é um grande erro que as pessoas cometem muitas vezes. Colocar plantas com espinhos dentro de casa. A pessoa me pergunta, sim, mas pode colocar fora de casa? Algumas linhas entendem que fora de casa, nas zonas oeste e sul, onde tem energias que não são tão positivas, você pode colocá-las para repelir essas energias negativas, tá? E aí, algumas pessoas me perguntam também, sim, mas se a planta não for exatamente com espinho? Então, se ela não for exatamente com espinho, mas for pontuda, né, pontiaguda, bom senso. Sinta, né, qual é a característica dessa planta, qual é a sua relação com essa planta, e aí você pode colocar ou não ela em sua casa. Mas as plantas pontiagudas a gente não coloca. Então, esse tipo de planta é um grande erro geralmente, né? Então, plantas pontiagudas, plantas leitosas também a gente não coloca. E você começa a entender também qual é a lógica por trás disso tudo, né? Por que é que os Shastras falavam isso? Lá essas escrituras antigas estão escritas, né? Não podem ter plantas pontiagudas, não podem ter plantas leitosas na casa em geral. E a gente vai entendendo também qual é a lógica por trás disso. As plantas pontiagudas, né? Desculpa, com espinhos, porque elas simplesmente podem te machucar, né? E esse é um grande erro que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos e outros lugares a norte, toda casa tem uma roseira, né? E aqui também, às vezes, a gente tem cactos fora, né? Porque são plantas, outros tipos de plantas com espinho, porque são plantas nativas. Então, é só algo que as pessoas recorrentemente erram, ter plantas pontiagudas e, na verdade, com espinhos em casa. Já as plantas leitosas, se você olhar, muitas delas são tóxicas, né? Então, aquela planta que quando você abre o caule, elas caem um pouquinho do leite, né, que a gente chama da planta. Então, geralmente essas plantas são tóxicas. Então, é até lógico a gente entender por que não ter plantas desse tipo em nossa casa, com espinhos ou leitosas, concordam? Então, assim, os Shastras não explicam por quê, né, só fazem a recomendação, mas a gente faz aqui a nossa interpretação. Então, para mim faz sentido, me diz se faz sentido para você também. Outro erro frequente, o segundo erro frequente é ter uma grande árvore na frente da casa, sombreando a casa, ou sombreando a porta principal. Então, os Shastras são bem claros em relação a isso. Shastras são as escrituras, né, que todo esse conhecimento antigo está baseado, essa arquitetura védica, que são os Vedas. Então, os Shastras não recomendam a gente ter uma árvore na frente de casa. Nossa, Sil, mas toda casa de condomínio tem uma árvore na frente de casa. E agora? O que eu faço, né? Vou cortar minha árvore. Calma, bom senso, pessoal. Mas se você tem a possibilidade de fazer de alguma forma que essa árvore não faça muita sombra na entrada, pelo menos na porta de entrada da sua casa,
né? Se você puder evitar colocar árvores muito próximas da casa, essa é uma recomendação. E é um grande erro, né, que a gente vê por aí, porque a maioria das casas de condomínio, também lá no norte, né, nos Estados Unidos, Europa, tem uma planta na frente de casa, uma grande árvore sombreando a casa. Então, esse é um grande erro, ter uma árvore que sombreie a casa. Então, os chassis são bem claros em relação a isso. Aí as pessoas, sim, mas como assim? Como é que eu vou fazer? Eu sou muito do time do bom senso, tá? Existe essa recomendação e existe um porquê por trás disso. Eles não explicam, né? Os chassis, eles são simplesmente leis, né? Conhecimentos que estão lá escritos. A gente pode entender vários porquês disso, né? Bem intuitivo, bem claro também. Mas a gente não recomenda. Se você quiser colocar, fique à vontade também. Às vezes é importante para você, etc. Mas a recomendação do Vastu Shastra é que não tenha. De acordo com o Vastu Shastra, essa é uma recomendação, que a gente não tenha plantas frutíferas em casa. Eu estou sendo, digamos assim, o mais... Existem várias escrituras, né? Então, algumas delas falam que alguns tipos específicos de plantas frutíferas podem ter na casa. Outras falam para não ter. Então, na dúvida, eu sempre falo para os meus clientes, quando eu faço uma harmonização de casa, etc., quando a gente faz um novo projeto, ou ajudo outro arquiteto a fazer o projeto de acordo com o vasto, que a gente não ter árvores próximas, né, da casa, de forma que não sombreie essa casa. E se a gente quiser muito ter uma frutífera, a gente vai ter que traçar uma estratégia diferente, que é criar um novo limite de lote para colocar elas, tá? E algumas escrituras falam que podem ter bananeiras, por exemplo. Outras falam que não podem ter bananeiras romana em pé de limão, que são 3 árvores clássicas muito utilizadas, né? No Brasil, principalmente, se usa muito o romã. Já nos países do norte, usam muito o limão, por exemplo, o pé de limão. Então, ficam aí essas várias linhas vertentes do Vastu Shastra, e eu sempre gosto de ser, digamos, a mais... não tenha nenhum tipo de planta frutífera, árvore frutífera na sua casa, que esse é um terceiro erro recorrente. E se você quiser muito ter, existem estratégias que a gente pode usar para que isso aconteça, certo? Aí o pessoal já tá me falando aqui, tem um pé de romã dentro da casa, na frente da casa, tudo bem, gente. A gente, às vezes, realmente encontra uma casa, aluga uma casa, e não existem fatalismos no Vastu Shastra. Mas é importante que você saiba que existe também a recomendação, tá? Então, repetindo, não existem fatalismos no Vastu Shastra, mas existem as recomendações. E aí existem várias teorias do por que não pode ter planta frutífera em casa, por que só podem ter tipos específicos de plantas frutíferas. E aí isso é mais a nossa interpretação do que de fato uma explicação dos Shastras. Mas os Shastras falam, né, de várias formas. Algumas plantas podem ter, outros Shastras, outras escrituras falam que não devem ter de jeito nenhum. Então eu prefiro ser mais cautelosa e ao fazer um projeto, por exemplo, colocar essas árvores frutíferas, se a família quiser muito, em outros lugares. Então eu falei dos 3 erros mais frequentes aqui, de acordo com essa arquitetura védica, o Vastu Shastra, certo? E aí agora a gente vai falar um pouquinho também das árvores e plantas que devem ter em sua casa, que é o que todo mundo estava esperando. Depois eu vou falar no finalzinho a planta coringa, que é super bem-vinda em qualquer lugar da casa, até no Brahmastana, que é o centro da casa, que geralmente não tem nada, que a gente pede para não ter nada, mas essa planta a gente pode ter. Então já já vou contar para vocês. Então, falando, por exemplo, das plantas frutíferas. Alguns shastras, né, falam que a gente pode sim ter plantas frutíferas. Então, vamos aí, pessoal, fica tranquilo. Agora, com as plantas frutíferas que adoram, né? Que é sempre um tema super polêmico. Se você tiver a planta que está de acordo com o seu nakshatra. O que é isso, seu nakshatra? Então, existe também nos Vedas, essas escrituras antigas, de onde veio o Vastu Shastra, a arquitetura védica, a astrologia védica. Vastu Shastra e astrologia védica andam de mãos dadas sempre. E, por exemplo, ao escolher as plantas para sua casa, você pode usar o conhecimento do seu nakshatra, que é um tema da astrologia védica. O que é o nakshatra? A gente pode chamar da sua estrela de nascença, birth star. Só uma interpretação, tá? Para vocês conseguirem entender um pouco melhor. O nakshatra seria algo como o seu signo no Ocidente. Tá? A gente tem uma astrologia
ocidental e a gente tem a astrologia védica, tá certo? Na astrologia ocidental, a gente tem outros parâmetros, né? Outra forma de ver o Sol é o centro, né? Já na astrologia védica, e aí você tem um signo na astrologia ocidental. Já na astrologia védica, a gente tem outra forma de interpretar. Então, o que seria mais próximo do tal do signo, né? Que a gente fala, eu sou capricorniana, por exemplo. Diga aí o que você é. Eu sou libriana, eu sou ariana, né, de Áries. Então, a gente fala isso na astrologia ocidental. Mas na astrologia védica, a gente não fica falando em relação aos signos, não é algo, é bem diferente a forma de interpretar um mapa védico, tá? É bem complexo, você fala mais de previsão, inclusive, do que características, etc. Mas existe algo que seria algo mais parecido aí com o seu signo na astrologia védica, que é o nakshatra, ou seja, a sua estrela de nascença, né? Birth star. Então, de acordo com o seu nakshatra, você pode ter a planta que invoca essa energia específica, ou seja, que fortalece a sua constituição nessa terra, que tem a ver com as estrelas e a nossa estrela que você nasceu, certo? Então, a depender do seu nakshatra, você pode ter uma planta específica. Por exemplo, o meu nakshatra, que era o Rini, para o meu nakshatra, uma planta ideal, né? Uma árvore, você pode ter ela num vaso, você pode ter ela plantada na sua casa, né? Nem todo mundo tem uma casa, então no seu apartamento você pode ter no vaso. Então, para o meu nakshatra, a minha de nascença, que era o Rini, a planta ideal é o jamelão. Ou eu posso ter também samambaias em casa. Então, essas são dois tipos de plantas que apoiam muito a nossa energia. Então, é importante também dizer o seguinte: a depender do seu tipo das pessoas que moram na casa, você vai ter uma planta específica, tá? Cada um tem o seu nakshatra, como eu falei, certo? Isso todo mundo já entendeu. Então, todo mundo tem seu nakshatra. Mas, quem é mais importante? Então, a depender das pessoas da casa, existem as plantas ideais para a sua casa. Então, a depender do seu nakshatra, da sua estrela de nascença. Mas, de acordo com o Vastu Shastra, a pessoa mais importante da casa, na verdade, a energia mais importante da casa é da Devi, né? Com a energia feminina, da mãe divina. Então, isso quer dizer que a mulher da casa é a energia mais importante da casa, né? Então, a gente pega o nakshatra dela, entende qual é o nakshatra dela e diz, por exemplo, qual vai ser a planta ou a árvore ideal para ela. Por exemplo, eu estava agora com os clientes e a mulher da casa tinha um nakshatra específico que a árvore ideal para ter era uma árvore frutífera, uma jaqueira. Então, um pé de jaca em casa, para ela, é muito auspicioso. Então, depende muito do seu nakshatra. E existem outros tipos de plantas que, a depender da direção, ela é muito auspiciosa, tá? E também existem plantas que são auspiciosas em geral. E outras plantas que a gente precisa evitar. E agora que eu vou falar. Então, a gente já falou do tipo de planta de acordo com o seu nakshatra. De acordo com o seu mapa astral, para a gente entender direito qual é a planta que é legal para você. A gente precisa entender qual é o seu nakshatra, a sua estrela de nascença. Outras plantas, por exemplo, são clássicas das regiões, das direções norte, leste, sul e oeste, certo? Então, são tipos de ficus, né? Que são plantas muito utilizadas e nativas da Índia. Então, no Brasil, pelo menos nas regiões mais quentes, é fácil de achar os ficus, né? Então, por exemplo, para a região norte, né, para a direção norte, a Ficus infectoria é muito recomendada, certo? Então, você pode ter na sua zona norte ou na direção norte da sua casa, do seu jardim, uma Ficus infectoria, tá? Nessa fachada norte. E aí você olha direitinho, né? É possível achar aqui, é possível colocar ela no jarro, sem problemas, mas ela precisa de bastante luz. Então, essa é uma planta super auspiciosa para a região norte, ok? E para a região leste, por exemplo, a gente tem a Ficus bengalesis, né? Que se você colocar no Google também você pode encontrar direitinho, que é outro tipo de ficus, né? Que facilita a boa saúde. A Ficus infectoria está relacionada a trazer mais prosperidade para sua vida, ainda mais prosperidade financeira, material. Já a outra planta, a Ficus da região leste, que é a bengalensis,
ou Banyan Tree, na Índia, ela ajuda em boa saúde. Então, se você vê, né, que você está, de repente, com um problema de saúde, pode ser um remédio. A gente precisa realmente ir mais profundo nesse estudo da sua casa para te dizer qual é o melhor remédio de acordo com o Vastu Shastra. Mas você pode ter, de repente, algumas ideias já enquanto eu vou falando, certo? As plantas, elas são usadas como remédios no Vastu Shastra. Por exemplo, se eu tiver algum erro, algum problema na região norte, eu uso muito a Ficus infectoria, tanto num vaso quanto plantada, se possível, se for uma casa, tá certo? E a mesma coisa para leste. A sul, a gente pode ter a Ficus glomerata, que é Aldumber em inglês. Né? Então, ela controla qualquer coisa negativa, calamidade que vem da região sul, que geralmente não é região muito auspiciosa, né? Que vem alguns fenômenos não tão... que não apoiam tanto a vida, porque está relacionada a Yama, que é o deus da morte. Né? Então, a região sul pode trazer alguns problemas para você, porque ela está relacionada a essa energia. Então, se tiver em uma conformidade na sua casa, que precisa de um remédio para a sua, a gente pode usar, por exemplo, essa planta, a sul, tá? Que é a Ficus glomerata. E a oeste, a gente pode usar a Ficus religiosa, né? Que é para justamente melhorar em algum tipo de desavença que você pode estar tendo em sua casa. Então, se a gente observar que que você está tendo algum problema na região oeste, é muito, muito legal que você plante esse tipo de ficus, que é a ficus religiosa, para justamente melhorar. Então, a região oeste, quando desequilibrada, ela traz vários conflitos para você, pode ser. São todos os Ds, né? Disagreements, divorce, em português. Desentendimentos, desavenças, divórcio. Então, todas as coisas que causam conflitos geralmente vêm de um problema, uma enfermidade com a zona, com a direção oeste. Então, um remédio que a gente usa são as plantas, né, as árvores. E já já eu vou chegar não só nas árvores, mas vou falar das plantas menores que a gente pode ter em casa. Então, fica aí que a gente vai aos pouquinhos chegando nesses assuntos. E se a gente colocasse essas plantas nos lugares errados? Os shastras também falam o que pode acontecer. Então, por isso é super importante. E a gente nem imagine pensar que se a gente colocar uma árvore, uma planta no lugar errado, vai trazer efeitos negativos. Parece até brincadeira, né? Mentira. Mas, de acordo com o Vastu Shastra, isso acontece. Eu vejo isso também na vida prática. Quando a gente vê, por exemplo, uma ficus em um lugar errado, gente, nas viagens para a Índia, os nossos professores mostram isso. Você consegue entender por que aconteceu tal coisa nessa casa, nesse edifício histórico, por que eles tiveram problemas com fogo, por exemplo. Né? Então, por exemplo, se eles chamam de pebble, eu não sei exatamente qual é a tradução aqui, mas se a pebble tree estiver nesse lugar errado, ela não estiver no lugar que ela deveria estar, ela vai causar problemas com fogo. Né? Então, a gente consegue ver, de fato, esses problemas acontecendo. Essa árvore está no lugar errado. Olha que fantástico, né? Até é fascinante, realmente, o conhecimento do Vastu. Já se a Ficus infectoria, que era para estar na estiver no lugar errado, pode causar problemas de discernimento, né? A gente começa a fazer coisas que não deveria, de acordo com as escrituras. Eles são bem específicos. Já, por exemplo, se a Aldumber, né, que é um tipo de... Aldumber é a Ficus glomerata, que deveria estar na região sul, né? Se a Ficus glomerata, que é a Aldumber, estiver na região sul, não estiver na região sul, estiver em outro lugar, você pode ter problemas de estômago. Então, é bem específico, né, como o Vastu usa as plantas. Então, a gente precisa entender qual é a região, qual é a zona da sua casa, qual é a orientação da casa, para a gente poder colocar as plantas, né, e as árvores de acordo, certo? Então, já entendemos, né, quais são as direções e qual planta deve estar em cada direção. Já entendemos também que cada nakshatra tem uma planta específica, a minha, eu falei até para vocês. E também agora a gente vai falar de forma um pouco mais genérica, que tipo de plantas pode ter dentro da sua casa. As plantas com flores, elas são sempre muito bem-vindas, porque as flores, elas são símbolos de máximo desabrochar da vida. Então, geralmente, plantas com flores são bem-vindas, mas fique atenta e atento. Só plantas que têm espinhos, a gente evita. E também plantas leitosas, ou seja, a rosa, que é linda e tem várias casas, inclusive, maravilhosa. Só que ela tem, apesar dela ter flor, ela tem espinho, então a gente evita.
certo? Então, por exemplo, a espirradeira, né? A espirradeira, você sabe, muito usada, tem uma flor linda rosa, mas ela é leitosa, ela é super tóxica, então a gente evita. Então, só fica ligado nisso, mas em geral, plantas com flores são bem-vindas na sua casa, tá? E aí, a gente também deve evitar o seguinte, plantas vermelhas na região sudeste, tá? Então, você tem que ver direitinho aí na sua bússola, na parte do seu jardim ou na zona da sua casa sudeste. E plantas amarelas nas regiões norte e nordeste, a gente também evita. Muito específico, né? Mas é isso mesmo, porque tudo isso que a gente fala aqui está relacionado ao fluxo energético da casa. Então, o Vastu Shastra, essa ciência, né, essa arquitetura védica ancestral que faz justamente o equilíbrio das forças, estão relacionadas às energias que entram no cosmos e também relacionadas a os elementos que são criados dentro da casa, que são a água, o fogo, a terra e o espaço que contém tudo isso. Então, esse jogo de forças está relacionado a tudo isso que eu estou falando aqui. Por que pode tal planta em tal lugar? Por que não pode? Né? O que a gente pode fazer para remediar? Então, essas plantas, elas são grandes aliados para a gente conseguir harmonizar nossas casas. E podem ser grandes remédios do Vastu Shastra quando uma casa está desalinhada, em desarmonia. E por isso que eu trouxe todas essas dicas aqui hoje. Então, eu fiquei, né, de falar para vocês no finalzinho a planta super sagrada, né, que de acordo com o Vastu Shastra é super auspiciosa, que você pode colocar em qualquer lugar, certo? Então, a planta que você pode colocar em qualquer lugar, que é muito auspiciosa de acordo com o Vastu Shastra, é a Tulsi, que em português a gente chama de manjericão sagrado. Se você já buscou a Tulsi em Salvador ou no Brasil, qualquer lugar, até de outros lugares do mundo, e não achou, a gente pode usar o manjericão, porque o Tulsi é da família do manjericão. Então, o manjericão ele é super bem-vindo, inclusive é muito utilizado, né, nas casas. E isso a gente entende que pode ser aí uma cultura que vem desde o Vastu Shastra, que é uma das arquiteturas mais antigas do mundo. Você pode colocar o Tulsi, o manjericão, no caso, que é da família, em qualquer lugar da casa, inclusive no Brahmastana. Porque existe toda uma lenda, existe toda uma mitologia, uma história relacionada a Tulsi. Aí você pode colocar no Google direitinho para descobrir. Existe um dia, inclusive, que a gente comemora, a gente honra essa planta sagrada, né? Então, ela tem muita energia vital, ela é muito poderosa, traz muita harmonia. Então, você pode colocar na frente da sua casa, pode colocar dentro do pátio, né? Se você tiver um pátio interno, que é o Brahmastana. Você pode colocar no centro da sua casa também, se você não tiver um pátio, tudo bem. Pode colocar em qualquer lugar da casa, tá? Só temos que ter um pouco de cuidado aí no vaso que você coloca essa planta, na cor do vaso, né? Quão pesado esse vaso é. Para a gente não colocar, por exemplo, um vaso muito pesado na região norte-nordeste de manjericão, sendo que você precisa ser mais leve. Então, os vasos maiores você pode colocar mais pesados nas regiões sul, sudoeste e oeste. Já vasos menores, por exemplo, como a manjericão, no Brahmastana, ou nas regiões norte, nordeste e leste. Muito bom, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado muito dessas dicas e possam aplicar na vida para que você tenha uma casa mais harmônica ou qualquer ambiente que você viva mais harmônico. Se você quiser ir mais profundo nessa ciência, fale comigo que eu posso te ajudar a harmonizar a sua casa, a sua construção.